Programa Saúde em Dia. Oferecimento JA Imobiliária. Excelência e credibilidade. Loteamentos, Morada das Flores, Fazendinha e Flores. Pertinho de tudo que você precisa. Nossos loteamentos são devidamente registrados. JA Imobiliária. Rua Antônio Oliveira Guimarães, 1541, Fazendinha, Itapipoca, Ceará. No Instagram, Imobiliária JA. Boa noite, iniciamos mais uma edição do quinta não, que hoje é terça, do programa Encontro Marcado de Saúde em Dia. Eu já ia falar do programa de quinta-feira. Quero dar boa noite a todos os internautas da Rede Bom Demais, dizer que o programa é interativo, vocês podem comentar, curtir, compartilhar, perguntar. Nós vamos tratar hoje da Covid-19, nós vamos tratar da campanha de vacinação para a Covid, vamos falar da CPI, da pandemia, vamos tratar dos últimos números da Covid no Brasil, no Ceará, vamos falar também dos próximos depoimentos dos ex-ministros da Saúde e também, principalmente, do depoimento do ex-ministro Mandetta no dia de hoje. Vamos agora para os últimos números do CONAS. Os últimos números do CONAS são os seguintes. O último número do CONAS, hoje, dia 4 de maio de 2021. Agora, exatamente às 18 horas, foi divulgado no portal do CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, os últimos números da pandemia no Brasil. Número de óbitos nas últimas 24 horas, 2.966. 2.966 óbitos nas últimas 24 horas. Subiu novamente, ontem era 1.000 e alguma coisa, hoje 2.966. É possível que, quando os últimos números saírem dos veículos de imprensa, nós já tenhamos números mais altos com relação à Covid-19. Elevando o total 411.588. Número de casos nas últimas 24 horas, 77.359, elevando o total de casos desde o início da pandemia para 14.856.888. Doutor Zé Maria Filomeno daqui a pouco está entrando, está pedindo até para ligar, Luan, pode chamar. Nós vamos daqui a pouco conversar, bater aquele papo de sempre do programa Saúde em Dia com o doutor Zé Maria Filomeno, que é advogado, economista e também colunista do jornal O Estado. Então, repetindo os últimos números do CONAS, óbitos 2.966, elevando para 411.588, total de casos 77.359, elevando para 14.856.888. Vamos falar agora do IntegraSUS, que são os últimos números da pandemia aqui no Ceará, como sempre fazemos. O Ceará alcançou casos confirmados 693.300, 693.300, número de óbitos 18.098. Então, número de óbitos no Ceará, 18.098 casos confirmados, 693.300. Taxa de letalidade 2,6, casos de investigação 107.613. Casos de investigação são aqueles casos que ainda estão sendo analisados e não podem ser considerados como
confirmados. Número de exames realizados, daqui a pouco tempo vamos chegar a 2 milhões de exames realizados no Ceará. No momento, 1.994.600. Número de óbitos das 24 horas, confirmados nessas 24 horas, que aconteceram nessas 24 horas, 7 óbitos. E casos em recuperação, não podemos deixar de citar, 459.424. Esses são os números do CONAS, os últimos números do CONAS e do IntegraSUS. Estamos aguardando o doutor Zé Maria, ele está pedindo para ligar, daqui a pouco ele entra. Já está aqui o doutor Zé Maria Filomeno. Desculpa o atraso aí, mas problemas aí de conexão. Eu já falei aqui os últimos números, Zé Maria, do CONAS e os últimos números do IntegraSUS. Do CONAS, praticamente 3 mil óbitos nas últimas 24 horas, 70 e poucos mil casos confirmados, mostrando que realmente teve uma 3 mil óbitos? 2.966, né, pelo CONAS. É praticamente 3 mil, pode ser que no consórcio dos veículos de imprensa alcance esse número novamente na faixa de 3 mil. Já é uma redução, 70 e poucos mil. Uma redução de 1/3, né, ao que vinha se observando nas últimas semanas, né. Geralmente terça-feira é o número de maior ocorrências, que eu acho que a junta acumula alguns números que não foram apurados no fim de semana, no domingo e na segunda. Já eu acho que um reflexo, possivelmente, aí do avanço da vacinação. Não creio que seja reflexo das medidas de contenção, de isolamento, porque elas, parece-me que não surtiram tanto efeito assim, eu imagino né? Mas a vacinação, sim, essa tem surtido efeito, apesar de ainda muito lenta, muito tímida, né? Mas acredito que possamos aí, vamos falar sobre vacinas daqui a pouco, né? Mas o Brasil ainda está, apesar dessa redução, a média semanal, reduziu-se a média semanal na semana passada, acho que fechou em 2.400 óbitos, né? Abaixo já chegou a fechar em mais de 3 mil, mas pelo menos uma indicação que nós estamos numa curva de queda, né? Pois é, vamos saudar aqui já os internautas que estão na nossa rede. Bom demais. A Rogelma Oliveira dando aqui boa noite. Francisco Carlos dando boa noite também. Luiz Aguiar também dando boa noite. Os nossos internautas podem assistir o programa no canal do YouTube ou no canal do Facebook, no canal do Twitter ou no Instagram. Podem comentar, curtir e compartilhar. Com relação aos números são esses. Agora, com relação às vacinas, continuamos ainda com aquela dificuldade de segunda dose. O Ministério da Saúde já voltou atrás, não recomendando que se use todas as vacinas para a primeira dose, e essa informação foi precipitada, foi informação sem muita base e causou todo esse transtorno na grande maioria dos estados. Pacientes que já superaram os 28 dias para tomar a vacina não conseguiram ainda ter acesso. A notícia importante é que a Pfizer finalmente, um quantitativo ainda pequeno de vacina da Pfizer, essas vacinas já foram distribuídas principalmente pelas capitais dos estados do Brasil, e que os funcionários estão fazendo aí um treinamento todo especial para a utilização dessas vacinas. Uma vacina que vai requerer um controle maior por causa da baixa temperatura e por causa do tempo útil da vacina. Quando o frasco é liberado, você tem que usar aquele frasco em 4 horas. Então você não pode se precipitar sem ter o quantitativo de pessoas para tomar a vacina se você abre um frasco e ele só tem uma validade de 4 horas. Como também, se você deixar aquela temperatura
mais baixa, botar no refrigerador comum, ele só tem uma validade de 8 horas. Então tem que ter bastante controle com relação ao uso da vacina. Por isso que as vacinas, essa da fase inicialmente, elas vão ficar disponíveis para utilização nas capitais. Essa questão da falta, né, da vacina da Coronavac para aplicar a segunda dose, isso é muito sério. Isso aí é resultado aí de uma falta de planejamento e também uma falta de compromisso com o processo de vacinação, porque foi precipitado, acho que foi um erro não ter se reservado as doses necessárias, né, os lotes necessários para a segunda dose, especialmente da Coronavac, porque o intervalo é muito curto, o intervalo de 21 a 28 dias, né? E nós sabemos que o fluxo de produção, seja do Butantan, seja da Fiocruz, ele é muito instável, muito incerto, porque depende, nós ainda recebemos o IVA da China, da Índia, e tem tido aí problemas aí de descontinuidade, de descumprimento, né, das programações, né, da cronologia do embarque desse material. Então, eu acho que pelo menos a Coronavac deveria se ter guardado 50%, que não guardasse 50%, mas guardasse 25% das doses, né? Tivesse uma reserva, tinha que ter uma reserva técnica, pelo menos. Porque há essa incerteza toda, né? A AstraZeneca, eu até admito, porque é um intervalo maior, né? É um intervalo de 90 dias. Então, você tem aí um prazo mais elástico para qualquer intercorrência, né? Agora, 90 dias, se por acaso percebesse que os laboratórios não vão, ou não vai se ter a chegada das vacinas a tempo, você pode, com 30, 45 dias de antecedência, começar a reter uma parte delas. Agora, com 21 a 28 dias, dentro desse quadro de incerteza, eu acho que foi precipitado e não se sabe o que fazer, né? Porque não há estudos. A AstraZeneca, existiam alguns estudos que possibilitavam, que garantiam, né, que a primeira dose ela poderia, né, aguardar esse interstício de 90 dias. Agora, a Coronavac não há essa certeza, pelo contrário. É exatamente isso. Tem dois problemas para nós conversarmos. Um é esse, que foi uma orientação errada do Ministério da Saúde. Isso vai ser cobrado quando do depoimento do ex-ministro Pazuello na comissão, na CPI da Covid. Nós vamos falar daqui a pouco da participação do Mandetta, da informação do Pazuello, que não pode ir, porque teve contato com pessoas com Covid, e o Nelson Taj, que ficou para amanhã, e o presidente da Anvisa para quinta-feira, tá certo? E o Pazuello já com data para voltar para a CPI, para comparecer a CPI no dia 19. Eu acho que quanto mais tempo demora, nós vamos começar isso daqui a pouco. Então nós temos realmente esse problema, porque a vacinação, a segunda dose é para realizar nesse período de até 28 dias, e muitas pessoas já estão passando mais de 10 dias, 15 dias desse período, e não existe realmente trabalho científico que comprove uma eficácia maior. Eu não sei se você concorda que a AstraZeneca, você poderia até fazer isso, porque você tem uma margem muito grande, né? Agora, se percebesse um atraso, você com 30 dias, 45 dias, já suspendia ou reduzia a aplicação em primeira dose para novos pacientes, né? Aguardando para dar a segunda dose. Agora, no intervalo de 21 a 28 dias, realmente foi muito precipitado, foi um equívoco muito grande. Aí veio toda aquela história, né, que o governo federal começou a cobrar. Já distribuímos tantos milhões de doses, mas não aplicaram, né? Quer dizer, fez esse terrorismo, né, com a população, como se
os estados e municípios fossem esconder vacina, fossem desviar vacina. Olha, a vacina é para ser aplicada, né? Se não foi aplicada é por uma questão aí de logística, né? De programação para a segunda dose. Então, todo esse terrorismo que foi feito, né? Olha, mandamos 40 milhões de doses, só vacinaram a metade, né? Isso acho que levou também a muitos estados a adotarem essa estratégia de não guardar as vacinas. Não sei se você concorda. Exatamente. O erro foi esse. O erro foi com a Coronavac. A Coronavac não tinha como dar essa orientação, uma vacina com prazo tão curto de dar a segunda dose, sem segurança do princípio farmacológico ativo chegar no Brasil, a ponto de produzir realmente as doses suficientes. Da AstraZeneca nem tanto, porque tinha um calendário mais folgado, focado e folgado com a Fiocruz e uma vacina de uma dose para depois. Tem que ter cuidado agora com a Pfizer. O governo já está mudando, né? Está seguindo uma orientação mais lá da Inglaterra com relação a 12 semanas para a segunda dose da Pfizer, quando também o laboratório receitou com 21 dias. E o Brasil quer adotar a mesma sistemática que foi feita na Inglaterra de 12 semanas. Né? No auge da pandemia na Inglaterra, se teve essa orientação para se tomar uma primeira dose da Pfizer e a segunda dose com 12 semanas. Já tem essa discussão com relação a isso. Acho que era mais seguro garantir a segunda dose, continuar mais ou menos nesse período e aí tentar ver uma articulação com o governo chinês, com a Sinovac para enviar os insumos mais rápido, esperar agora mais para o meio do ano e no segundo semestre uma quantitativo maior da Pfizer, quantitativo maior da AstraZeneca. Deixa eu saudar aqui a professora Nubia Cardoso, que sempre assiste o programa, Marcos Júlio aqui, Marcelo Gurgel, todos assistindo o programa nas páginas da Rede Bom Demais. Queria também aproveitar, Zé Maria, só dar um abraço aqui no nosso diretor Luan Júnior. Eu conversando com ele há pouco tempo, fiquei muito satisfeito porque ele está voltando para dirigir uma grande emissora do interior do estado, que é a Rádio Esperança. Eu conheci o Luan há muitos anos como diretor de programação dessa emissora e ele está voltando, é uma emissora que pertence à Arquidiocese de Itapipoca, uma emissora tradicional na região, e ele está voltando e comunicou que o nosso programa vai fazer parte dessa nova grade de programação. Mas, doutor Arruda, semana passada, eu acho que foi no dia da avaliação, o programa foi, acho que no mesmo dia da avaliação, ou foi no dia seguinte, né, da avaliação pela Anvisa da Sputnik, né? Mas nós falamos muito pouco ainda, porque ainda não tinha muita repercussão. O laboratório russo, que é o Gamaleya, né? Deu aí uma nota esclarecedora, contestando, uma nota com 30 pontos, né? Contestando todos os fundamentos aí, todas as razões que a Anvisa alegou. Outros infectologistas também independentes também, farmácolos também independentes, farmacologistas, né? Não sei. Também se manifestaram estranhando, né, essa reprovação da Coronavac, né, a questão lá da presença de adenovírus replicante, que isso não tinha sido apurado ou percebido em nenhum ensaio de testes ou de exames, né? Como é que você vê essa questão aí da Sputnik? Com relação à Sputnik, eu tenho duas coisas a dizer. Primeiro, o seguinte: olha, em 62 países, essa vacina já está sendo usada há bastante tempo. O Instituto Gamaleya foi muito sucinto, quer dizer, foi muito completo, não é mais que sucinto, foi muito completo nos pontos em que ele respondeu à Anvisa. Respondeu da seguinte forma: primeiro, que a qualidade do Instituto é reconhecida internacionalmente. Segundo, que o produto passa por várias etapas de purificação e que o que foi encontrado é numa quantidade mínima, esses adenovírus replicantes é na quantidade mínima,
e um adenovírus totalmente inofensivo para o ser humano, que não tem essa de acúmulo nos órgãos, que esse acúmulo vai acontecer, que isso vai causar um prejuízo, etc. Tá certo? Então isso aí foi a resposta do Instituto Gamaleya. A Anvisa, para demonstrar que estava correta, mostrou um áudio de uma entrevista em que um tradutor, né, um intérprete, conversando com um técnico, não explica bem com quem do Instituto, essa tradução diz que é como se o Instituto Gamaleya confirmasse a presença desses adenovírus replicantes. E o que o Instituto Gamaleya diz, ele não está negando que existe, ele está negando a quantidade, tá certo? É muito insignificante, que não tem risco nenhum, isso não causa risco para o ser humano, e a prova é nesses 62 países, inclusive Emirados Árabes, países que têm potencial de comprar qualquer tipo de vacina, que são países ricos, que podem comprar qualquer tipo de vacina e estão utilizando. Eu acredito que dentro de pouco tempo isso vai ser esclarecido e esta vacina vai ser utilizada também no nosso calendário. Eu acho que essa discussão precipitou exatamente essa análise mais criteriosa, porque a Anvisa também encaminhou para a OMS, né, a Organização Nacional, a Organização Mundial de Saúde, alegando que a Organização Mundial de Saúde não deu um parecer a respeito disso, mas eu acredito que, inclusive, se isso for consultado, isso é uma coisa relativamente simples do Instituto resolver. É ampliar o controle de qualidade, o controle de purificação da vacina, se isso realmente está existindo, mesmo sendo uma quantidade mínima, e a Anvisa não aceita essa quantidade mínima, cabe ao Instituto também Gamaleya fazer uma outra filtragem da sua vacina, um controle maior de qualidade e demonstrar que isso não interfere na efetividade da vacina e nem é causa de risco da sua utilização. Então, eu acredito que resolveria bastante o problema do Brasil, porque seriam mais aí quase 40 milhões de doses. O Brasil está precisando de tanta vacina, quer dizer, chegando a vacina da Pfizer, continuando o Butantan. O que eu acho estranheza também na Anvisa, que a Anvisa sempre faz, ela engasga com mosquito e engole um boi. Todo mundo sabe quantos agrotóxicos a Anvisa autorizou e que são proibidos de uso no mundo, né? A Anvisa tem essa... mas aí são outros protocolos, né? Sim, mas ela autoriza e que não é autorizado em outros países do mundo. A outra coisa, o Instituto Butantan está querendo iniciar a fase 3 da sua vacina, que é uma vacina simples de fazer, que é semelhante à vacina da gripe. Inclusive, o Instituto Butantan já está fabricando a vacina por conta, né? Esperando inclusive na foi fase bom, 3, né? Foi bom. A Butanvac. A Butanvac seria uma vacina brasileira, uma vacina simples, se precisar ser todos os anos. Nós não vamos ser vacinados por Coronavac, nem vamos ser vacinados por AstraZeneca, não vamos ser vacinados pela Butanvac, que é uma vacina que pode ser produzida no Brasil como a vacina da gripe. Tá certo? Então, se necessário for, e provavelmente vai ser, né, uma dose de reforço todo ano, ou do período X, e não se conseguiu ainda, quer dizer, a aprovação da Anvisa para a fase 3. Eu não sei também que pinimba tão grande é essa entre o Butantan e a Anvisa, que isso não se resolve, porque para você autorizar uma fase 3 não tem tanta dificuldade. Você já passou pela fase 1, a fase 2, agora a fase 3, né? Então eu também compartilho dessa minha preocupação. Seria outra vacina, claro que não é para agora, seria para setembro ou mesmo para o final do ano, mas seria uma vacina com custo muito barato, um custo nacional, sem precisar de insumo da China, sem precisar de insumo da Bélgica, dos Estados Unidos, de canto nenhum, né? Seria uma vacina que o Butantan já faz com maior facilidade do mundo, né? Doutor Arruda, eu queria até aproveitar, se você citou aí a questão do H1N1, né, vacina da gripe, e alguns amigos meus, né, que ainda não chegaram na fase de vacinação, estão dizendo assim, muita gente me perguntando, comentando, olha, eu vou me vacinar contra H1N1 porque diz que também protege um pouco contra o coronavírus, né? Já que eu ainda não vacinei.
Eu até, olha, sou leigo, mas o que eu posso dizer é o seguinte: se você puder vacinar contra o H1N1, vacine. Agora, que não vai proteger, não vai ajudar em nada contra o coronavírus, isso não vai. Então, não sei se você tem tido ouvido esse tipo de comentário também. Tem esse tipo, Maria, é uma pergunta importante, porque não tem nada a ver realmente uma doença com a outra, né? Uma doença é a gripe sazonal, é a influenza, é o H1N1 e essa vacinação de todos os anos, que antigamente era a vacinação do idoso, depois passou para a criança e agora todo mundo toma. No ano passado, se antecipou essa vacina no meio do auge ali da pandemia, exatamente para quê? Para não confundir os serviços de emergência com pessoas com sintomas gripais e uma gripe comum, né? Ou até mesmo H1N1, que os sintomas são muito parecidos com o da Covid-19. Agora, nesse período, eu aconselho que todos tomem, não porque tem esse efeito, mas é porque você protegendo da gripe, tá certo? Você não vai confundir os seus sintomas se você vier a ter coronavírus. E se você tomou a vacina para a Covid-19 e já está com um mês, pode tomar a vacina para a gripe, tá certo? Você não pode tomar junta, pertinho da outra, mas você pode tomar a partir de um mês. Eu tomei as 2 doses da vacina da Covid-19 e já tomei a vacina da gripe, tá certo? Então, eu digo que está com muitos anos que eu não tenho sintoma gripal. Eu não tenho sintoma gripal há muitos anos, porque eu sempre fui vacinado, sempre tomei a vacina para gripe. O ano passado antecipei, passei o ano todo sem sintoma gripal, também não apresentei nenhum sintoma sugestivo de Covid e até hoje também não. Então, eu aconselho, não por esse benefício, mas porque você livra uma doença que ela pode se tornar grave, ela pode se tornar grave numa pessoa mais imunodeprimida, ela pode causar pneumonia, ela pode causar inclusive óbito, né? Mas o principal nesse momento é evitar que você tenha gripe, que são sintomas muito parecidos com o da Covid-19. Acho que com relação às vacinas é mais ou menos isso, vamos aguardar que essas vacinas cheguem. Os municípios que guardaram suas doses não estão tendo problema. E tem uma decisão, Zé Maria, que eu queria que você comentasse ontem do ministro Lewandowski, né, com relação às vacinas, considerando que aquelas cidades ou aqueles estados que sem uma orientação técnica não guardarem a segunda dose, aquele gestor pode ser, inclusive, condenado por improbidade administrativa. Isso foi uma decisão que saiu ontem, não sei em que ação, mas que saiu ontem. Tem várias ações que foram impetradas nesse sentido. Teve até um aqui no estado do Ceará, perante a Justiça Federal, até da primeira instância, né, para obrigar, determinar que os gestores apliquem a segunda dose daqueles pacientes cujo prazo está vencido, né, para tomar. É uma medida importante, mas é de pouca eficácia. Como é que você vai obrigar o gestor a aplicar a vacina se não existe a vacina, não tem a vacina, né? Eu acho que isso tinha que ter sido uma medida anterior, né? Eu acho que houve alguma coisa nesse sentido, obrigando os gestores, o Ministério da Saúde a guardar, a reservar a segunda dose, mas eu acho que isso não foi realmente... Mas a informação, Zé Maria, é mais o seguinte, a informação. É porque é o seguinte, o que é que o ministro Lewandowski coloca no seu voto ou na sua decisão? É que aquele gestor que utilizar a vacina de primeira dose para avançar nos grupos prioritários, tá certo? Sem reservar para a segunda dose, ele pode ser... Porque tem muitos gestores, você viu, principalmente no Rio de Janeiro, certos prefeitos que deram orientação e até secretários municipais de saúde e não tinham controle nenhum com relação à vacinação. Quer dizer, chegava tantas doses de vacina, convocava as pessoas, ficava naquela fila, vacinava até chegar aquela quantidade X e depois não tinha mais vacina, né? Então, quer dizer, daqui por diante tem que ter mais cuidado ainda em reservar a segunda dose, porque se aconteceu agora, nada impede que venha acontecer dentro de algum tempo, né? Agora tem também uma responsabilidade grande do Instituto Butantan, porque o Ministério da Saúde comprou
46 milhões de doses do Instituto Butantan. Já recebeu, acho que quase tudo, né? Não sei se, parece que faltavam 11 milhões de doses, algo assim. Porque parece que eles vão entregar no mês de maio. Mas houve um atraso do Instituto Butantan. A gente sabe que a culpa não é do Instituto Butantan, porque ele depende do IVA, né? Que também atrasou o IVA, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que houve realmente uma falta de sintonia, né? A partir do momento em que o governo federal, o Ministério da Saúde e o Butantan, eles têm que ficar monitorando, olha, atrasou um dia, atrasou 2 dias, 3 dias, o IVA de embarcar da China, o estoque que tem em casa é pequeno, já orienta os estados a pararem de aplicar a primeira dose, o Coronavac na primeira dose, né? Então, essa falta de coordenação, porque está muito, o Arruda, um por todos, todos por um, né? Um por todos, todos por um, né? Eu acho que tinha que ter uma coordenação centralizada, logicamente que a execução da vacinação, a aplicação da vacinação, tem que ser os estados e os municípios, né? Mas tem que ter uma integração, porque isso poderia ter sido evitado. Era só o governo federal ter acesso aos estoques de vacina de cada município, a programação de segundas doses, né, o cronograma dia a dia, e a partir do momento que ele verifica que pode haver um atraso na fabricação e no fornecimento, ele informa, comunica aos estados e municípios, né? Então isso é que foi o grande erro. Bom, a professora Nubia está colocando que amanhã começará a terceira fase de vacinação e que somente 6% do previsto nesta vacinação contra a influenza, dia 11, aconteceu. Realmente está muito atrasado, diz que dia 11 começa a vacinação para os idosos, porque a vacinação prioritariamente no início para gestantes e para crianças. Bom, acho que vacina é isso aí. Se alguém tiver mais dúvida, pode comentar, curtir, compartilhar, que eu converso aqui com o doutor Zé Maria. Bom, já falamos. Outra coisa, números. Eu imagino que nós teremos muita. Não digo problema. Vão ter algumas situações de que as pessoas que se cadastraram como comorbidade, né? Não é só você achar que tem comorbidade. Você tem que ter uma comprovação dentro dos critérios de comorbidade. A pessoa tem que buscar, você pode até fornecer isso agora ou em outro momento, onde é que a pessoa verifica, né, quais são as situações, quais são os casos de comorbidade que são aceitos, né, são enquadrados para vacinação. A pessoa tem que levar um comprovante, um atestado médico. Não adianta levar um exame isolado, não adianta levar eu vi gente que vai levar uma caixa do remédio que toma. Então isso, porque isso vai causar um transtorno, né? Vai causar um transtorno porque ela vai passar lá por uma avaliação, né? E isso, né, para evitar a pessoa se informe, para se precaverem e já irem portando a documentação necessária. Isso foi bom, Zé Maria, você falar, que para facilitar, tanto no site das prefeituras, como é o caso da Prefeitura de Fortaleza, mas também nos outros municípios, como no site do Governo do Estado, existe um documento, tá certo? Um modelo de declaração de comorbidades. Esse modelo de declaração ele tem que ser preenchido de próprio punho pelo médico, tá certo? É uma declaração que existe, eu, fulano de tal, é o nome do médico, tá certo? Declaro que fulano de tal, que é o nome do paciente, é portador da seguinte comorbidade. E abaixo tem uma relação de comorbidade, tem as cardíacas, aí tem lá dizendo quais são aquelas cardíacas, hipertensão, grau tal, tá certo? Arritmias, insuficiência cardíaca, etc, etc. Tem lá a lista exatamente dessas patologias. Depois tem diabetes mellitus, depois tem doenças neurológicas, doenças autoimunes e tal. Aí tem lá outros,
Se não tiver listados e o paciente tiver outra comorbidade, pode justificar. Agora, o que é que os municípios, o Estado e o Ministério da Saúde vai fazer? Vai colocar as prioridades das prioridades. E se colocar quem tem comorbidade vai vacinar, aí é um monte é um número muito grande de pessoas. Então tem que ter um critério, tá certo? Ou de selecionar inicialmente quem tem comorbidades cardíacas, que são as mais graves, as que mais impactam na mortalidade, as comorbidades de fundo da pneumologia, tá certo? E realmente, como você falou, não é que levar a caixa do remédio, a raio-x, do remédio, um raio-x, porque ninguém vai ter condição de ver isso lá. Vai ser exigido como dos profissionais de saúde. Eu lembro bem, no início da vacinação, primeiro grupo prioritário, profissionais da saúde. Então as pessoas tinham que levar o seu documento do seu registro no Conselho Regional da sua área. Depois, precisou até levar, teve uma seleção de prioridade a quem estava na linha de frente. Então ele tinha que levar ali uma declaração, um documento, um contra-cheque, que provasse que ele estava atendendo realmente num hospital ou numa UPA, numa instituição que atendia paciente de Covid, tá certo? Então, a mesma forma vai ser exigido que você leve, essa declaração tem como toda declaração, que aquilo ali é verdade, a pessoa que assina pode ser processado se for um documento falso, etc, etc. E quando você vai preencher no site para você se cadastrar para receber a vacina, você coloca qual é a sua comorbidade. Então é importante que antes de você preencher, porque isso é uma coisa individual, não é um médico que preenche no site por exemplo, da Secretaria de Saúde do Estado, não é um médico que preenche dizendo que você tem tantos anos, você tem comorbidade. Você tem que conversar com o médico para saber exatamente, olha, qual é a minha comorbidade? Eu sou o quê? Eu sou um diabético insulino dependente? Eu sou um diabético dependendo de hipoglicemia antioral? Eu sou um diabético que tem órgãos-alvos afetados? O paciente pode ser diabético e por causa do diabetes ele tem uma lesão renal, ou ele tem uma lesão na retina, ou ele tem uma lesão vascular, ou tem uma lesão cardíaca por causa do diabetes. Então ele precisa, e na hora de preencher, isso é importantíssimo, você preencha a sua comorbidade de acordo com o conhecimento e o diagnóstico que você tem. Hipertensão não é só colocar hipertensão, você tem que colocar hipertensão com insuficiência cardíaca, hipertensão com disritmia, hipertensão grau 3, hipertensão tal, porque existem vários graus de hipertensão. Tem hipertensão leve, você controla só com a dieta, diminuindo o sal, etc. Então, ao preencher, porque essa página na internet, ela faz uma pré-seleção. E a mesma coisa quando o médico começou a preencher também o site, ele colocava médico que atende no Hospital Leonardo da Vinci. Esse era o médico super prioritário. Médico que atende não sei aonde, que atende não sei o quê. Então, procure saber do seu médico, receba o atestado. Quando você for para o médico, uma orientação que eu dou para os pacientes. Quando você for para o seu médico, você já leva, você imprime isso, você baixa da página da vacina no site da prefeitura, no site do estado, você já leva isso preenchido, porque é um preenchido, só tem a lacuna. O médico vai ter o trabalho de colocar o nome dele, vai ter o trabalho de colocar o seu nome e de marcar com o X qual é a sua comorbidade, ou explicar melhor, né? Tem algumas linhas para que ele possa explicar melhor aquela comorbidade. Ele vai datar, assinar e carimbar. E é esse papel que você vai ter que levar no dia que for agendado para vacinação na unidade de saúde. Tem a professora dizendo que é muito complicado essa comprovação, mas essa comprovação já existe para outras vacinas, não é Sim. a primeira vez que se existe confirmação para paciente com comorbidade. Bem, doutor Arruda, antes de nós entrarmos no assunto, vamos deixar por último a CPI, né? Só rapidamente, o que você achou aí do novo decreto do governador, que ampliou os horários de funcionamento de restaurantes, né? Passaram a poder funcionar nos sábados e domingos, tanto de região de rua quanto de
de shopping, né? E eu não lembro, acho que algumas outras atividades também foram, eventos, né? Algumas outras atividades foram flexibilizadas, né? Principalmente, né, Zé Maria? Sim, os espaços públicos também, foram liberados espaços públicos, mantendo-se o toque de recolher das 20 às, acho que 5 ou 6 horas da manhã. O que foi mantido, toque de recolher na semana de segunda a sexta, de 20 às 6, no final de semana de 19 às 6. Então, o toque de recolher continua. O que ele liberou foi, no final de semana, a abertura de setores não essenciais. Ele liberou setores não essenciais no final de semana. Academias também. Eu acho que o erro... A academia já tinha liberado. A academia tinha liberado já 25%. Eu acho que o erro foi ter divulgado isso no decreto. Foi. Na sexta-feira todo mundo achou que na sexta-feira as pessoas entenderam no sábado e no domingo que já estava em vigor. Tá certo? Agora eu quero parabenizar, e eu cito muito o município de Itapipoca, porque inclusive, com muita honra, o prefeito que me designou para eu ser o presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid daquela cidade, e nós não flexibilizamos da forma que o governo flexibilizou. Nós estamos tendo um resultado muito satisfatório com relação à redução dos casos, a ampliação de leitos disponíveis e redução do número de óbitos. Nós não flexibilizamos ainda nada de praia, não flexibilizamos o que não é essencial no final de semana, continuamos com o toque de recolher. A única flexibilização que foi feita foi aumentar as igrejas e os templos de 15% para 25%. E a academia, com uma série de restrições, funcionamento de 6 às 18 horas, com 25% de público, tá certo? Então eu acho que o governo tem que ir agora e com calma. Eu acho que nesse decreto dessa semana ele não vai flexibilizar nada ainda, ele deve segurar um pouquinho mais, 2 semanas com essas medidas que ele tomou, para que se observe se o número de casos está aumentando, ampliar a testagem, porque é fundamental fazer os testes, para que se tenha precocemente algum indicador que mostre um aumento do número de casos, porque se indicadores mostram aumento do número de casos, imediatamente é tentar frear essa nova contaminação. Eu tenho muito receio de uma terceira onda num espaço mais curto do que nós tivemos o ano passado, da primeira para a segunda. Eu tenho receio que da segunda para a terceira seja um tempo mais curto. Nós tivemos uma segunda onda sem ter concluído a primeira, ou sem ter terminado a primeira. E agora eu fico com mais receio que essa terceira venha sobreposta a uma segunda, ainda no nível mais elevado do que no ano passado. Matheus Maria, nós estamos com 19h45, vê se nesses 45 minutos. Hoje foi o primeiro dia de depoimento na CPI. Eu assisti, vi a repercussão, escutei uma parte das perguntas dos senadores, do relator, do vice-presidente, do presidente. Achei, como sempre, que eles não se preparam para perguntar, tá certo? Eles não se preparam, perguntam tanta besteira, repetem as mesmas perguntas, pergunta que não acrescenta nada na investigação. Não sei se você teve também esse mesmo pensamento, né? Até pouco tempo, eu não sei se terminou agora, mas antes de começar o programa, ele ainda estava, né, porque botaram o Nelson Taches para amanhã. Nelson Taches ia ser hoje à tarde, botaram para amanhã. Devia estar lá em Brasília, né? Ficou para amanhã e o Mandetta ficou o dia todo entrando pela noite, né? Eu escutei a Simone Tebet, senadora do Mato Grosso do Sul. Aliás, foi a que perguntou melhor. De todos que eu escutei, foi a que perguntou melhor. O mais pouco sentido, que eu vi, né, eu vi o início da sessão, ainda aqueles debates ainda preparatórios entre os próprios senadores, a questão aí do rito que ia se tomar e alguns requerimentos aí que foram protocolados, algumas discussões aí sobre os procedimentos. Agora, eu vi até pelo rádio, não foi nem pela televisão. Boa parte aí eu tive que sair, me ausentar e eu vi pelo rádio do carro
alguns trechos do depoimento do ex-ministro Mandetta. Olha, é como você, eu concordo com você, é mais ou menos o que eu esperava, em termos de uma politização muito grande da CPI. A CPI, quer dizer, o parlamento faz às vezes, né? Ele tem assim, cumpre uma função que não é do parlamento, que não é do legislativo, mas ele cumpre uma função de investigador. E tem prerrogativas que são prerrogativas só judicantes, assim, prerrogativa de juiz, né? Ele pode pedir... Qual é a diferença de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito com uma comissão normal, temática do Congresso? É que a comissão parlamentar de inquérito, ela pode requerer quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, requerer documentos a entes públicos, ela pode intimar pessoas para comparecer como testemunhas, né, como investigados, né? No final do relatório ela indicia e manda para o Ministério Público, igual uma delegacia de polícia, né? Agora, como você disse, eles não têm assim, não vou chamar nem de profissionalismo, né? Mas não tem o critério, né? Você não pode fazer perguntas repetitivas, você não pode fazer tem muito senador que fazia discurso. Eu vi um senador que não perguntou nada, só fez um discurso, né? Falou que a opinião dele sobre a conduta do presidente, do governo, cita situações que não são nem objeto da CPI, né? Agora, eu me lembro de uma CPI, acho que foi da Petrobras, que a ex-presidente da Petrobras, a Graça Foster, ela depois, durante 13 horas, 13 ou 14 horas, começou 11 da manhã, foi até depois de meia-noite. Mas você não pode impor uma pessoa a ficar 13 horas depondo, né? Por quê? Pergunta ao relator, pergunta ao presidente. Depois todos os membros titulares perguntam. E como você diz, aquele ritmo de fazer discurso depois os suplentes também perguntam. E depois qualquer outro senador também pode. Então fica muito sem foco, sem objetividade, sem... Agora, sobre o depoimento em si, eu não vi nada de novo do que o Mandetta, ao longo desse 1 ano que ele saiu do Ministério, ele já tinha em diversas entrevistas na imprensa, declarações, né? Ele já foi até no Congresso, em outras CPIs, prestar esclarecimento. Não vi nada de novo, assim. A única coisa de novo que eu vi era aquela situação que se colocou de que o governo quis alterar a bula da hidroxicloroquina, né? É, verdade. Mas parece que isso também não foi muito bem esclarecido. Ele disse que foi um documento, uma minuta, né? Uma minuta de uma proposta que também não sabe nem quem foi que propôs isso, de quem era a autoria, né? Então eu não vi nada, né? Nada assim de novidade, não. O que eu vi, Zé Maria, foi assim, tem realmente esse documento, essa reunião, que ele colocou peso também na relação do Ministério da Saúde com o Ministério da Economia. Ele colocou um pouco de foco, tanto que já tem um requerimento para que o Guedes vá depor também como testemunha, porque ele colocou muito peso nessa relação do Ministério da Saúde com o Ministério. E deu a entender que o conselheiro do Bolsonaro, contrário às decisões do Ministério da Saúde, era o Paulo Guedes, junto com os filhos. Né? Teve uma ocasião que ele, respondendo uma pergunta de um senador, ele colocou que chegou um dia no Palácio, aí disseram, olha, pode subir no tal andar que está tendo uma reunião lá. Reunião de quê? A reunião da saúde. A reunião da saúde, por quê? O ministro da Saúde não sou eu? Não, mas está tendo uma reunião. Quando ele chega lá, quem estava na reunião? Aquela médica que é defensora da cloroquina. Aquela oriental até lá. Aquela oriental. O Terra, Osmar Terra. Osmar Terra foi citado algumas vezes, que era também um dos conselheiros. Um filho do Bolsonaro, fazendo todas as anotações.
tá certo? E outras pessoas que não tinha nenhuma pessoa do Ministério. Todas contrárias à orientação que o Ministério... Você me convida para uma reunião. Então, o que ele colocou é o seguinte, que existia um Ministério paralelo, ele deixou claro, deixou a entender isso. Tinha um Ministério paralelo que era composto por pessoas da economia, pessoas alheias, médicos e pessoas alheias a qualquer cargo, em termos de saúde, dando essa orientação para o Bolsonaro. E que quando ele falava com o Bolsonaro, ele convencia, mas o Bolsonaro ficava convencido só naquele dia. No outro dia, ele estava desconvencido de novo, tá certo? Ele não entendia, ele entendia na hora, como que aceitasse e tal. E que o maior embate que ele teve uma oportunidade que falou isso, foi com o pessoal da economia, com os filhos do Bolsonaro e com essas outras pessoas. Eu acho que senador que eu vi perguntar com muita consistência foi o senador Tasso Gereissati, foi logo o terceiro que perguntou, porque foi o Renan Calheiros, o Randolfo Rodrigues e depois foi o Tasso Gereissati. O Tasso Gereissati foi numa linha de só uma pergunta, ele deu o conteúdo da pergunta e esperou a resposta. E a resposta era exatamente essa: se as ações desenvolvidas pelo Bolsonaro contrárias às orientações do Ministério da Saúde, se isso comprometeu de alguma forma o andamento e o controle da doença no Brasil. Sim. E o ministro confirmou, tá certo? Que ele queria exatamente isso, que o ministro confirmou, como depois a própria, no finalzinho, eu falei a Tebet, representando a bancada feminina, tá certo? Porque ela não é nem suplente, porque perguntaram os suplentes, outros senadores, e agora foi colocado que uma representante da bancada feminina também tem assento para fazer a pergunta. E ela estava representando essa bancada, eu não sei quanto é Senado 10, alguma coisa assim, e ela perguntou perguntas diretas, curtinhas, nesta linha que o Tasso tinha feito. Tá certo? Porque teve senador querendo o seguinte: dê nota de 1 a 10. Dê nota de 1 a 10 para o isolamento. Dê nota para isso. Isso não é prova para você ficar dando nota de 1 a 10. Agora, ele especificou quais as medidas, quais foram as orientações do Ministério da Saúde que não foram seguidas pelo presidente, ou que foi que o presidente fez que era contrário. Ele citou, isso foi perguntado e ele citou. Primeiro, todas as orientações do Ministério com relação à utilização de máscaras e com relação a distanciamento social. E o presidente atuou de forma totalmente contrária a isso. Depois, quando o Ministério não quis mais bancar o uso da cloroquina. A cloroquina também foi explorada. A cloroquina, sim, eu vi muito debate em relação à cloroquina. E você vê realmente... tinha um senador que parecia um promotor perguntando para testemunha de acusação, né? O senhor confirma que alertou o presidente da ilegalidade que era comprar cloroquina, pelo fato da cloroquina não ser comprovada. Eu vi muito, e vi a senador defendendo a cloroquina. Teve um senador lá do Rio Grande do Sul que diz: no meu estado tem uma cidade que o prefeito deu o kit lá de precoce e morreu quase ninguém, e outra cidade, aí citou o caso dos estudos divergentes, o estudo na França, que depois foi desmentido, o outro estudo que infelizmente, isso aí é um caso já perdido. Se eles forem nessa linha, está perdido. Eles têm que ir noutra linha, porque essa linha não tem defesa não. Mas deixa eu agradecer aqui. Jaqueline Filomeno está dando boa noite, assina o programa. E tem aqui a professora que está dizendo: Dia das Mães vem aí, né? Infectologistas com medo de uma terceira onda. Eu tenho também receio dessa terceira onda por causa exatamente... eu não tenho nem receio de uma terceira onda, eu tenho receio que não saiamos da segunda. Pois é. Começa a crescer. E a terceira seria o caso assim... O que foi a nossa segunda onda? O que está sendo a nossa segunda onda? Foi uma novas cepas, variantes do vírus, né, que se proliferaram no território nacional, com poder de contágio muito maior e com uma gravidade, uma letalidade muito maior. Essa é a segunda onda. Agora, uma terceira onda é algo que é difícil de prever. Se isso... Estão falando aí de uma cepa da Índia, que... tem essa cepa indiana. Que, inclusive, ela... até pessoas já vacinadas estão contraindo, é algo que a gente não tem como, não adianta ficar especulando.
O que a gente tem que fazer é avançar na vacinação, avançar nas medidas de restrição para sairmos da segunda onda, né? Como muitos países já saíram da segunda onda. Doutor Zé Maria, tem uma notícia última que está relacionada com a CPI também, que está em manchete dos jornais aqui da cidade. O Ministério Público Federal arquiva processo sobre compra de respiradores pelo governo do Estado. Segundo o órgão, as investigações não constataram irregularidades que configurem ato de improbidade administrativa. Isso tanto está no jornal O Povo, como está no jornal Diário do Nordeste, de hoje à tarde, de 17 horas e 27 minutos. O Ministério Público Federal decidiu arquivar o processo instaurado para apurar supostas irregularidades na aquisição de respiradores pelo governo do Estado. E no finalzinho da nota diz o seguinte, da matéria diz o seguinte, o atraso dos respiradores chegou a ser questionado, tal, e fala aqui que desde 2020 o senador Eduardo Girão, do Republicanos, criticou a aquisição desse tipo de aparelho por parte do consórcio Nordeste, defendendo possíveis desvios na aquisição dos respiradores pelo governo cearense. A questão, inclusive, já foi colocada como motivo de apuração pela CPI da Covid. Essa matéria está no Diário do Nordeste e no jornal O Povo, doutor Maria. Esse caso não é o mesmo da Prefeitura de Fortaleza. Não é o mesmo daqueles 24 milhões. Não, mas ele fala do consórcio do Nordeste. Toda a vida, não. Senador, o do consórcio do Nordeste é esse, que é dos governadores. Esse não é o mesmo da Prefeitura, daqueles 24 milhões, que não chegou respirador nenhum, e parece que a Prefeitura conseguiu recuperar algo em torno de 5 milhões e meio, né? Esse é outro caso. Esse da Prefeitura, como do PV também, parece que estão no Ministério Público Estadual. Vamos aguardar. A gente tem que confiar na lisura e do Ministério Público, se realmente cumpriu o seu papel. Realmente tinha que investigar, tinha que apurar, porque havia as suspeitas, né? Mas ainda bem, né? Eu comemoro o caso quando não há ocorrência de nenhuma ilicitude, né? Desde que seja devidamente investigado. Rosa Maria, 19h59, um minutinho final, e o Pazuello, que ia depor no dia de amanhã, comunicou que teve contato com 2 pessoas e não vai depor. Eu não vou entrar no mérito aqui, ele deve ter tido contato, acredito eu, ele deve ter feito o exame, né? Porque se você teve contato, você tem que ficar em isolamento e é bom que você faça o exame. Só que esse mesmo ex-ministro, há uma semana atrás, estava andando lá no shopping em Manaus, para quem quisesse ver sem máscara. Não tem... É a mesma coisa do filho do presidente dizendo na CPI que não é para ter a CPI porque tem que ter isolamento social, e ele não defende isolamento social nenhum. Mas, de qualquer maneira, se o ministro queria deixar de depor de forma presencial, não vai deixar, porque, inclusive, está até me surpreendendo, não sei se você está surpreso, com a condução que o presidente da CPI está dando nesses primeiros passos da CPI. Eu acho que ele está sendo muito positivo, tá certo? Não deixando que a situação piore, contornando a situação e tendo um pulso forte no que concerne exatamente as ações da CPI. É isso mesmo? Não, o pouco que eu vi, eu não vi muito, né? O pouco que eu vi, eu gostei da condução dele, bem serena e procurando conduzir o ritmo dos trabalhos de uma forma bem correta, bem isenta. Agora, o que não pode, como eu já ouvi ele fazendo, e o próprio relator, o senador Renan Calheiros, que tem toda essa polêmica em relação ao nome dele, ele não pode ficar fazendo declarações assim muito expondo, né, revelando uma opinião dele sobre vários assuntos, vários temas que vão ser objeto de averiguação pela CPI, né, porque isso pode trazer assim uma impressão que já tem um juízo feito, uma opinião feita, né? Então isso não é bom. Agora, sobre ainda a CPI, o ministro Pazuello utilizou, ninguém pode dizer que é mentira, que não é verídico, que ele teve contato com pessoas
que se viram depois contaminadas, né? Mas quis ganhar tempo, né? Ganhou aí 2 semanas, 15 dias, né? Especulou-se aí, comentou-se que ele esteve até no Palácio do Planalto, da Alvorada, treinando. Né? Parece que o treino não foi bom. Ainda não foi bom. Ele vai aguardar o desenrolar. As perguntas que vão ser feitas para os outros ministros, para poder, vai treinar. Aliás, mas tem uma novidade também, né? Que eu já esperava que isso ocorra. O governador do Pará, Joel de Barbalho, ingressou pediu habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal para preventivo, olha só, uma preventivo para, no caso de ser convocado a depor, não ir. Tá. Doutor Zé Maria, não temos mais tempo. Eu suspeito que esse artifício possa ser, tenho certeza, que vai ser utilizado por outros aí também, outras figuras. 20 horas e 3 minutos. Não descarto nem do Pazuello, né, se valer de um habeas corpus. Bom, terminamos o programa, voltamos na próxima semana com mais um encontro marcado e um Saúde em Dia. Obrigado, doutor Zé Maria, obrigado a todos. Até a próxima terça-feira com mais um encontro marcado, Saúde em Dia. Comentem, compartilhem o programa que está agora em todas as redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, na rádio Bom Demais. Até a próxima semana, espero já tendo a transmissão do programa. Continuamos em alerta porque o nível de ocupação dos hospitais reduziu um pouco, mas continua muito elevado. Exatamente. Tchau, tchau, Luan. Até a próxima semana. Tchau, tchau. E feliz Dia das Mães a todas as mães no domingo. Feliz Dia das Mães. Boa lembrança. Em casa. Em casa. Boa lembrança. Até mais. Tchau, tchau. Programa Saúde em Dia. Oferecimento JA Imobiliária. Excelência e credibilidade. Loteamentos, Morada das Flores, Fazendinha e Flores. Pertinho de tudo o que você precisa. Nossos loteamentos são devidamente registrados. JA Imobiliária. Rua Antônio Oliveira Guimarães, 1541, Fazendinha, Itapipoca, Ceará. No Instagram, Imobiliária JA.